Oi, eu me chamo Josué, faço parte do PET Computação e vamos continuar a nossa série de preparação para a Olimpíada Cearense de Informática. O tema dessa aula é situações, problemas e equações e inequações do primeiro e segundo grau. Vamos começar. Você deve ter notado no seu dia a dia, ou não, que problemas de primeiro grau estão em todo o lugar, mais especificamente na nossa vida financeira. Por exemplo, o valor de uma viagem de um aplicativo de transporte particular pode ser calculado com a seguinte expressão: x é igual a 5,75 vezes 1,60 mais 0,80, onde 5,75 é o número de quilômetros da viagem, 1,60 é o valor da viagem por quilômetro e 0,80 é o valor da taxa fixa de cada viagem. Nesse caso, nós sabemos resolver essa equação. X é igual a R$ 10, que é o valor da viagem por esse aplicativo. Também é possível encontrar esse tipo de problema na computação. Por exemplo, em um banco de dados, nós conseguimos ler a informação de um usuário em 0,0003 segundos. Além disso, ele tem um custo fixo de 42 segundos quando vai ler a informação de vários usuários em sequência. Supondo que nós verificamos as contas inativas no banco de dados para uma análise, e que isso demorou exatamente 115,41 segundos, quantas contas foram verificadas? Isso nos dá a seguinte equação: 115,41 é igual a x vezes 0,00003 mais 42. Passando o x vezes esses zeros aí, para o outro lado, isolando os números separados, nós chegamos a x igual a 2.447.000 contas. Vamos para um exercício mais concreto. Um grupo de 6 amigos estava organizando uma viagem, e para arcar com as despesas, eles dividiram igualmente entre si os custos. No entanto, notaram que haviam calculado errado e agora faltavam R$ 450 para completar os gastos. Eles chamaram mais dois amigos para a viagem, e o valor a ser pago por cada um passou a ser R$ 12 a mais do que o antigo. Assim, a conta foi igualmente dividida entre os 8 amigos. Qual foi o valor que cada um deles pagou? E qual foi a despesa total com a viagem? Bem, a resolução dessa questão é essa aqui. A partir das informações do texto, nós chegamos à seguinte equação: 6x mais 450 é igual a 8 vezes x mais 12. Tirando os parênteses, nós ficamos com 6x mais 450 é igual a 8x mais 96. Isolando os dois termos, chegamos a 354 igual a 2x. Ou seja, x é igual a 354 dividido por 2, x é igual a 177, então cada um pagou R$ 177. Agora queremos saber a despesa total. Como existem 8 amigos, nós multiplicamos o valor de x por 8, ou seja, fica 8 vezes 177. Então, o valor total a ser pago é R$ 1.416. Vamos para o segundo exemplo. Um dos laboratórios do PC faz pesquisas com banco de dados. E alguns testes de algoritmos podem levar horas para serem executados. Um algoritmo está sendo testado para ser usado nas pesquisas de Big Data. E para isso ele vai percorrer um banco de dados com 128 terabytes de dados e ele demora 16 horas para fazer isso. Se esse mesmo algoritmo for testado em um banco de dados com 1024 terabytes, qual o tempo esperado de execução? Vamos para a resolução. A partir das informações do texto, nós chegamos a essa equação: 128x é igual a 16. Então, x é igual a 16 sobre 128 e, então, x é igual a 1 oitavo. Mas como nós queremos saber quanto tempo leva para percorrer 1024 terabytes, nós multiplicamos 1 oitavo por 1024, que dá um total de 128 horas, que é a resposta da nossa questão. Vamos passar agora para as equações do segundo grau. Esse tipo de problema é mais comum quando você é dono de algum negócio de vendas. Por exemplo,
se você compra um determinado produto por R$ 3, com mais um frete de R$ 50. Sabendo que a cada R$ 1 a mais no valor do produto, a venda mensal dele cai em 300 unidades, e que se o valor for de R$ 4, a venda mensal é de 2.500 unidades. Qual o melhor valor para o produto para obter o máximo de lucro mensal? Bem, para obter o lucro do produto, basta pegar o valor ganho na venda dos produtos e aí subtrair do valor gasto. Sabemos que se o preço for de R$ 4, são vendidas 2.500 unidades mensalmente, e que a cada R$ 1 a mais no valor do produto, são vendidos 300 unidades a menos. Então, o valor obtido das vendas do produto pode ser descrito da seguinte forma: equacionando isso, 2.500 menos 300x vezes 4 mais x, onde x é o valor adicional do produto. Portanto, o cálculo do lucro ficaria L igual a 2.500 menos 300x vezes 4 mais x menos 3 vezes 2.500 menos 300x menos 50. Note que, se sabemos que vão ser vendidas 2.500 menos 300x unidades, só precisamos comprar esse tanto. Agora, para se obter o lucro máximo, devemos resolver essa equação de segundo grau, obter as raízes de x e pegar a média dessas raízes, substituindo essa média na equação encontrada. Vamos deixar isso como um exercício para vocês. Então, tente resolver. Pause o vídeo e já já vem a resolução. Vamos lá. Começando a nossa resolução, nós partimos dessa equação. Para essa, nós basicamente tiramos os parênteses e multiplicamos os termos. Organizando um pouquinho, nós ficamos com a seguinte equação de segundo grau: menos 300x ao quadrado mais 2.200x mais 2.450. Nós aplicamos o delta, ou seja, delta vai ser igual a menos 300 ao quadrado menos 4 vezes menos 300 vezes 2.450. Ou seja, o delta é igual a esse valor aqui, 3.030.000. Em seguida, vamos calcular o x1 e o x2. Para o x1, nós colocamos menos 2.200 mais a raiz de 3.030.000 sobre menos 600. Isso dá aproximadamente 0,76. Já para o x2, nós fazemos menos 2.200 menos a raiz de 3.030.000 sobre menos 600. Isso dá aproximadamente 6,56. Ou seja, vamos aplicar a fórmula do x máximo para obter a nossa resposta. O x máximo é o x1 mais x2 sobre 2, e isso dá 3,76. Assim, a partir do x máximo, nós podemos calcular o lucro máximo. A gente simplesmente substitui esse x aqui lá naquela fórmula do início, que no caso é essa daqui, ó. Então fica, lucro máximo é igual a menos 300 vezes 3,76 ao quadrado, mais 2.200 vezes 3,76, mais 2.450. Ou então o lucro máximo é igual a menos 4.020 mais 852 mais 2.450. Então, o lucro máximo é 6.482. Bem, esse assunto ficou meio longo, então a gente dividiu ele em algumas partes. O link para o nosso canal do Telegram está na descrição. Lá você vai ter acesso a todas as listas de exercício que a gente postar e também vai saber sobre o lançamento de novos vídeos o quanto antes. Fique atento para as próximas partes desse assunto e tchau, tchau.